Capítulo 7. Das infrações e penalidades. Artigo 52. A liberdade de radiodifusão não exclui a punição dos que praticarem abusos no seu exercício. Artigo 53. Constitui abuso, no exercício de liberdade da radiodifusão, o emprego desse meio de comunicação para a prática de crime ou contravenção previstos na legislação em vigor no país, inclusive: alínea A. Incitar a desobediência às leis ou decisões judiciárias. Alínea B. Divulgar segredos de Estado ou assuntos que prejudiquem a defesa nacional. Alínea C. Ultrajar a honra nacional. Alínea D. Fazer propaganda de guerra ou de processos de subversão da ordem política e social. Alínea E. Promover campanha discriminatória de classe, cor, raça ou religião. Alínea F. Insuflar a rebeldia ou a indisciplina nas Forças Armadas ou nas organizações de segurança pública. Alínea G. Comprometer as relações internacionais do país. Alínea H. Ofender a moral familiar, pública, ou os bons costumes. Alínea I. Caluniar, injuriar ou difamar os poderes legislativos, executivo ou judiciário ou respectivos membros. Alínea J. Veicular notícias falsas, com perigo para a ordem pública, econômica e social. Alínea L. Colaborar na prática de rebeldia, desordens ou manifestações proibidas. Parágrafo único. Se a divulgação das notícias falsas houver resultado de erro de informação e for objeto de desmentido imediato, a nenhuma penalidade ficará sujeita a concessionária ou permissionária. Artigo 54. São livres as críticas e os conceitos desfavoráveis, ainda que veementes, bem como a narrativa de fatos verdadeiros, guardadas as restrições estabelecidas em lei, inclusive de atos de qualquer dos poderes do Estado. Artigo 55. É inviolável a telecomunicação nos termos desta lei. Artigo 56. Pratica crime de violação de telecomunicação quem, transgredindo lei ou regulamento, exiba autógrafo ou qualquer documento do arquivo, divulgue ou comunique, informe ou capte, transmita a outrem ou utilize o conteúdo, resumo, significado, interpretação, indicação ou efeito de qualquer comunicação dirigida a terceiro. Parágrafo 1º. Pratica, também, crime de violação de telecomunicações quem ilegalmente receber, divulgar ou utilizar telecomunicação interceptada. Parágrafo 2º. Somente os serviços fiscais das estações e postos oficiais poderão interceptar telecomunicação. Inciso 1º. A recepção de telecomunicação dirigida por quem diretamente ou como cooperação esteja legalmente autorizado. Inciso 2º. O conhecimento dado. Alínea A. Ao destinatário da telecomunicação ou a seu representante legal. Alínea B. Aos intervenientes necessários ao curso da telecomunicação. Alínea C. Ao comandante ou chefe, sob cujas ordens imediatas estiver servindo. Alínea D. Aos fiscais do governo junto aos concessionários ou permissionários. Alínea E. Ao juiz competente, mediante requisição ou intimação deste. Parágrafo único. Não estão compreendidas nas proibições contidas nesta lei as radiocomunicações destinadas a ser livremente recebidas, as de amadores, as relativas a navios e aeronaves em perigo, ou as transmitidas nos casos de calamidade pública. Artigo 57. Não constitui violação de telecomunicação. Inciso 1º.
A recepção de telecomunicação dirigida por quem diretamente ou como cooperação esteja legalmente autorizado. Inciso 2º. O conhecimento dado. Alínea A. Ao destinatário da telecomunicação ou a seu representante legal. Alínea B. Aos intervenientes necessários ao curso da telecomunicação. Alínea C. Ao comandante ou chefe, sob cujas ordens imediatas estiver servindo. Alínea D. Aos fiscais do governo junto aos concessionários ou permissionários. Alínea E. Ao juiz competente, mediante requisição ou intimação deste. Parágrafo único. Não estão compreendidas nas proibições contidas nesta lei as radiocomunicações destinadas a ser livremente recebidas, as de amadores, as relativas a navios e aeronaves em perigo, ou as transmitidas nos casos de calamidade pública. Artigo 58. Nos crimes de violação da telecomunicação, a que se referem esta lei e o artigo 151 do Código Penal, caberão, ainda as seguintes penas. Inciso 1º. Para as concessionárias ou permissionárias as previstas no artigo 62 e 63, se culpados por ação ou omissão independentemente da ação criminal. Inciso 2º. Para as pessoas físicas. Alínea A. 1 a 2 anos de detenção ou perda de cargo ou emprego, apurada a responsabilidade em processo regular, iniciado com o afastamento imediato do acusado até decisão final. Alínea B. Para a autoridade responsável por violação da telecomunicação, as penas previstas na legislação em vigor serão aplicadas em dobro. Alínea C. Serão suspensos ou cassados, na proporção da gravidade da infração, os certificados dos operadores profissionais e dos amadores responsáveis pelo crime de violação da telecomunicação. Artigo 59. As penas por infração desta lei são: alínea A. Multa, até o valor .LCR $10.000. Alínea B. Suspensão, até 30 dias. Alínea C. Cassação. Alínea D. Detenção. Parágrafo 1º. Nas infrações em que o juízo do Contel não se justificar a aplicação de pena, o infrator será advertido, considerando-se a advertência como agravante na aplicação de penas por inobservância do mesmo ou de outro preceito desta lei. Parágrafo 2º. A pena de multa poderá ser aplicada isolada ou conjuntamente, com outras sanções especiais estatuídas nesta lei. Parágrafo 3º. O valor das multas será atualizado de 3 em 3 anos, de acordo com os níveis de correção monetária. Artigo 60. A aplicação das penas desta lei compete: alínea A. Ao Contel, multa e suspensão, em qualquer caso, cassação, quando se tratar de permissão. Alínea B. Ao Presidente da República, cassação, mediante representação do Contel em parecer fundamentado. Artigo 61. A pena será imposta de acordo com a infração cometida, considerados os seguintes fatores: alínea A. Gravidade da falta. Alínea B. Antecedentes da entidade faltosa. Alínea C. Reincidência específica. Artigo 62. A pena de multa poderá ser aplicada por infração de qualquer dispositivo legal ou quando a concessionária ou permissionária não houver cumprido, dentro do prazo estipulado, exigência que tenha sido feita pelo Contel. Artigo 63. A pena de suspensão poderá ser aplicada nos seguintes casos:
Alínea A. Infração dos artigos A38, alíneas A, B, C, I, G e H, 53, 57, 71 e seus parágrafos. Alínea B. Infração à liberdade de manifestação do pensamento e de informação. Alínea C. Quando a concessionária ou permissionária não houver cumprido, dentro do prazo estipulação, exigência que lhe tenha sido feita pelo ponto Contel. Alínea D. Quando seja criada a situação de perigo de vida. Alínea E. Utilização de equipamentos diversos dos aprovados ou instalações fora das especificações técnicas constantes da portaria que as tenha aprovado. Alínea F. Execução de serviço para o qual não está autorizado. Parágrafo único. No caso das letras D, I e F deste artigo poderá ser determinada a interrupção do serviço pelo agente fiscalizador, ad referendum do Contel. Artigo 64. A pena de cassação poderá ser imposta nos seguintes casos. Alínea A. Infringência do artigo 53. Alínea B. Reincidência em infração anteriormente punida com suspensão. Alínea C. Interrupção do funcionamento por mais de 30 dias consecutivos, exceto quando tenha, para isso, obtido autorização prévia do Contel. Alínea D. Superveniência da incapacidade legal, técnica, financeira ou econômica para execução dos serviços da concessão ou permissão. Alínea E. Não haver a concessionária ou permissionária, no prazo estipulado, corrigido as irregularidades motivadoras da suspensão anteriormente importa. Alínea F. Não haver a concessionária ou permissionária cumprido as exigências e prazos estipulados, até o licenciamento definitivo de sua estação. Alínea G. Não observância, pela concessionária ou permissionária, das disposições contidas no artigo 222, caput e seus parágrafos 1º e 2º, da Constituição. Artigo 65. O Contel promoverá as medidas cabíveis, punindo ou propondo a punição, por iniciativa própria ou sempre que receber representação de qualquer autoridade. Artigo 66. Antes de decidir da aplicação de qualquer das penalidades previstas, o Contel notificará a interessada para exercer o direito de defesa, dentro do prazo de 5 dias, contados do recebimento da notificação. Parágrafo 1º. A repetição da falta no período decorrido entre o recebimento da notificação e a tomada de decisão, será considerada como reincidência e, no caso das transgressões citadas no artigo 53, o presidente do Contel suspenderá a emissora provisoriamente. Parágrafo 2º. Quando a representação for feita por uma das autoridades a seguir relacionadas, o presidente do Contel verificará in limine sua procedência, podendo deixar de ser feita a notificação a que se refere este artigo. Inciso 1º. Em todo o território nacional. Alínea A. Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Alínea B. Presidente do Supremo Tribunal Federal. Alínea C. Ministros de Estado. Alínea D. Secretário-Geral do Conselho de Segurança Nacional. Alínea E. Procurador-Geral da República. Alínea F. Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Inciso 2º. Nos Estados. Alínea A. Mesa da Assembleia Legislativa. Alínea B. Presidente do Tribunal de Justiça. Alínea C. Secretário de Assuntos Relativos à Justiça.
Alínea D. Chefe do Ministério Público Estadual. Inciso 3º. Nos municípios. Alínea A. Mesa da Câmara Municipal. Alínea B. Prefeito Municipal. Artigo 67. A perempção da concessão ou autorização será declarada pelo Presidente da República, precedendo o parecer do Conselho Nacional de Telecomunicações, se a concessionária ou permissionária decair do direito à renovação. Parágrafo único. O direito à renovação decorre do cumprimento pela empresa, de seu contrato de concessão ou permissão, das exigências legais e regulamentares, bem como das finalidades educacionais, culturais e morais a que se obrigou, e de persistirem a possibilidade técnica e o interesse público em sua existência. Artigo 68. A caducidade de concessão ou da autorização será declarada pelo Presidente da República, precedendo o parecer do Conselho Nacional de Telecomunicações, nos seguintes casos. Alínea A. Quando a concessão ou autorização decorra de convênio com outro país, cuja denúncia a torne inexequível. Alínea B. Quando expirarem os prazos de concessão ou autorização decorrente de convênio com outro país, sendo inviável a prorrogação. Parágrafo único. A declaração de caducidade só se dará se for impossível evitá-la por convênio com qualquer país ou por inexistência comprovada de frequência no Brasil que possa ser atribuída à concessionária ou permissionária, a fim de que não cesse seu funcionamento. Artigo 69. A declaração da perempção ou da caducidade, quando viciada por ilegalidade, abuso do poder ou pela desconformidade com os motivos alegados, titulará o prejudicado a postular reparação do seu direito perante o Judiciário. Artigo 70. Constitui crime punível com a pena de detenção de 1 a 2 anos, aumentada da metade se houver dano a terceiro, a instalação ou utilização de telecomunicações, sem observância do disposto nesta lei e nos regulamentos. Parágrafo único. Precedendo ao processo penal, para os efeitos referidos neste artigo, será liminarmente procedida a busca e apreensão da estação ou aparelho ilegal. Artigo 71. Toda a irradiação será gravada e mantida em arquivo durante as 24 horas subsequentes ao encerramento dos trabalhos diários de emissora. Parágrafo 1º. As emissoras de televisão poderão gravar apenas o som dos programas transmitidos. Parágrafo 2º. As emissoras deverão conservar em seus arquivos os textos dos programas, inclusive noticiosos devidamente autenticados pelos responsáveis, durante 60 dias. Parágrafo 3º. As gravações dos programas políticos, de debates, entrevistas, pronunciamentos da mesma natureza e qualquer irradiação não registrada em texto, deverão ser conservadas em arquivo pelo prazo de 20 dias depois de transmitidas, para as concessionárias ou permissionárias até um kW e 30 dias para as demais. Parágrafo 4º. As transmissões compulsoriamente estatuídas por lei serão gravadas em material fornecido pelos interessados. Artigo 72. A autoridade que impedir ou embaraçar a liberdade da radiodifusão ou da televisão fora dos casos autorizados em lei, incidirá no que couber, na sanção do artigo 322 do Código Penal. Artigos 73 a 99. Revogados,